Arthur Silva, vamos lá, né? Vamos falar de Vitória 0, Corinthians 1. Um jogo que o Vitória não foi tão mal, né? Pelo menos na minha visão. Eu até achei um jogo equilibrado, até com uma boa possibilidade do Vitória vencer, né? Era um jogo acessível, apesar do Corinthians finalmente ter jogado fora de casa com uma formação mais próxima do que ele tem de ideal, né? O Corinthians fora de casa geralmente é um time mais blasé, né? Depay dá um migué para não jogar. Nesse ele acabou começando como titular, inclusive. Até porque o Corinthians não jogou na semana, né? Teve Libertadores, então aí ficou difícil de dar desculpa, né? Jogou no último final de semana, pô, não vai jogar agora. O Corinthians mais encorpado, mesmo sem não jogar tão bem, bateu o Vitória por 1-0. E aí, Arthur Silva, é aquela derrota que joga um balde de água fria depois da épica, né, vitória na Vila Belmiro contra o Santos, no jogo de 6 pontos. Não pontuar em casa, né, da maneira que foi, tomando um gol no final, com um jogador a mais, né? Aí você vê o Atlético Mineiro vencendo na rodada. E aí, por outro lado, o Ceará perdeu, pô. Se o Vitória tivesse pelo menos empatado, teria só 3 pontos do Ceará, né? Então, foi do céu ao inferno em menos de uma semana o torcedor do Leão, Arthur. Boa noite, Fábio. Boa noite todo mundo que estiver aqui na audiência, especialmente aí o torcedor do Vitória que está chegando nessa live. Que o primeiro tema, como você disse, vai ser essa derrota de hoje do Vitória. E Fábio, eu acho que a definição dessa derrota não poderia ser diferente do que você falou. É uma ducha de água fria, um balde de água fria gigantesco assim para o torcedor do Vitória. Não só pela sequência que a equipe tinha conseguido, a confiança, né, de você ter duas vitórias seguidas, mas pelo contexto, como você bem trouxe. O Vitória teve hoje uma excelente oportunidade de sair da zona de rebaixamento. O Vitória ele poderia dormir fora da zona do rebaixamento, por exemplo, já que o Santos só atua neste domingo, então poderia ficar do sábado para o domingo fora da zona. Poderia ficar muito próximo de concorrentes diretos, como por exemplo o Ceará, mas também vários outros que a gente sabe que está um bololô gigantesco nessa região da tabela ali. Então era uma chance muito boa para o Vitória de manter essa boa fase e de uma vez por todas demarcar que está muito forte nessa briga pela permanência. Por outro lado, o que a gente viu acontecer foi o completo oposto. Eu tenho certeza que o torcedor do Vitória que saiu hoje do Barradão, ele saiu, Fábio, com aquela sensação de derrota de rebaixado. A gente não está dizendo, obviamente, que o Vitória está rebaixado no campeonato, mas hoje foi um jogo que, com certeza, chegar lá no final da competição, o torcedor do Vitória olhar para trás para entender quais as partidas foram determinantes, né? Caso a equipe venha a ser rebaixada, para esse resultado ter sido negativo, né, no campeonato e acabar amargando o rebaixamento, caso isso aconteça, com certeza esse jogo vai estar na lista, assim como as partidas ali contra o Sport, onde a equipe levou um empate também na reta final, os jogos ali contra Palmeiras e Juventude, que também desperdiçou, e aí mais uma vez hoje, onde a equipe teve uma grande oportunidade pelo contexto, um jogo em que o Corinthians não fez uma grande partida, é bem verdade que o Vitória também não, mas no final do dia, o Vitória que estava jogando em casa, o Vitória que tinha essa maior necessidade de conseguir o resultado, o Corinthians deu espaço, deu a oportunidade, deu a chance do Vitória ter um jogador a mais ali na reta final e foi justamente tendo um jogador a mais que o Vitória acabou levando um gol, uma jogada bem atabalhoada ali, um bate-rebate, bola quicando na área e acaba amargando essa derrota, Fábio. Eu acho que a abertura ela tem que falar um pouco desse impacto. Eu sei que o torcedor do Vitória hoje talvez não esteja nem assistindo nesse sábado, provavelmente vai deixar para assistir ali no domingo com um pouco mais de calma, conseguindo digerir um pouco melhor esse resultado, mas o impacto anímico ele é muito grande. E aí o que o Vitória vai precisar fazer é não deixar a poeira baixar, não deixar, na verdade, deixar baixar a poeira, mas não deixar baixar o ânimo da equipe, né? Não deixar baixar a confiança, o acreditar. Foi um resultado duríssimo, mas a equipe tem uma sequência aí muito dura contra o Cruzeiro fora de casa, mas logo depois pega um Inter em casa que pode ser um confronto direto ainda, né? Se o Inter não se recuperar até lá, o Inter está nesse contexto ali de briga contra o rebaixamento, né? Então, enfim, em resumo é isso, Fábio, um jogo que é de tirar muito ali a confiança do torcedor. E o Vitória vai ter que agora dar essa volta por cima, subir a montanha de novo. Chama atenção como a equipe não consegue engrenar, né, nessa competição. O Vitória teve, na rodada passada, a gente até trouxe aqui a informação, pela primeira vez, duas vitórias seguidas na Série A.
E aí teve a chance de conseguir a terceira e não conseguiu. E quando a gente fala muito desse Vitória, a gente acaba comparando com o de 2024, porque querendo ou não, é um grande exemplo para o torcedor do Vitória de campanha de recuperação, né, de conseguir ter uma permanência. Né, e foi algo recente, com muitos jogadores que estão hoje no elenco tendo participado dessa campanha, então é uma ligação quase que automática. E o Vitória do segundo turno do ano passado, que foi um Vitória que fez uma campanha fantástica, né, no segundo turno. Não à toa a equipe não só se livrou do rebaixamento, mas conseguiu uma vaga na Sul-Americana com tranquilidade. O Vitória do ano passado, talvez a principal diferença para o Vitória desse ano é que, principalmente o Vitória do segundo turno, ele não vacila em jogos assim. O Vitória do segundo turno do ano passado, ele era um Vitória, inclusive, que era reconhecido por aproveitar as oportunidades. Aquele Vitória no segundo turno, ele ganhou basicamente todos os confrontos diretos. Né? Ele venceu Criciúma, venceu Atlético Goianiense, venceu Cuiabá, venceu, enfim, todos os jogos aqui que a gente sair listando, o Vitória conquistou. E o jogo de hoje era um jogo como esse, né? Era um confronto direto. O Corinthians está inserido nessa briga, e mais do que isso, é a oportunidade que o jogo mostrou. Então, é um roteiro até repetido para o torcedor e que acaba mostrando ali o que talvez seja o maior pecado do Vitória nessa campanha, que é não conseguir aproveitar as portas abertas que acabam aparecendo pelo caminho. É isso, né? Eu acho que o que mais deixa o torcedor do Vitória frustrado, né? É a forma que foi, né? Porque, pô, você depois de vencer um jogo importante contra o Santos, você tem um jogo em casa contra um Corinthians, como a gente já falou aqui. Fora de casa ele não tem aquela vontade de jogar como tem, por exemplo, na Neoquímica Arena. E você não consegue sequer pontuar, né? Eu acho que um ponto hoje não seria ruim pro Vitória, né? Como o Ceará perde, tudo bem que era melhor o Atlético até ter perdido, mas se a gente for pensar mais a médio prazo, né, a longo prazo, eu acho que é mais fácil o Ceará desligar o motor, né, e ter uma sequência negativa maior do que o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro tem, apesar da crise lá, tem um elenco capaz de sair dessa situação muito mais do que o Ceará, que ainda nem entrou muito ali na zona da confusão, mas é um time que vem colecionando resultados negativos, né? Muitos resultados negativos num recorte mais recente. E aí ele ficaria 3 do Ceará, né? Se ele empata e o Ceará perde, como foi o que aconteceu. Então você, pô, tem ali, pô, mais um jogo sem perder. Pô, a vitória não veio, mas não perdemos. Pelo menos isso. Seria outro jogo sem tomar gol, né? Você manteria, mesmo que de forma reduzida, a empolgação e a confiança, né? E aí essa derrota com um a mais, com um gol no final, aí você, pô, aí os caras pensam, pô, não dá, né? A gente não dá, a gente ganhou lá, mas aqui em casa, com o torcedor, contexto a nosso favor, né? O jogo 4 horas da tarde, pô, o contexto era pró-vitória hoje, né? E a equipe não consegue sequer pontuar, né? Eu acho que isso deixa de fato o torcedor muito frustrado e preocupado, né? Porque agora a distância pro Santos, né, segue obviamente de 3 pontos, mas o Santos joga na rodada, tem um jogo difícil contra o Botafogo, e aí sim, né, talvez o Santos perdendo amanhã, o torcedor volte a acreditar, né? Passa 24 horas dessa frustração, você vê ali a mira ainda a 3 pontos, não dá para desistir. Mas é o tipo de jogo que lá na frente vai fazer falta, como vai fazer falta aquela derrota para o Fluminense reserva também, né? No Barradão. O Fluminense reserva, preocupado com a Sul-Americana, o Vitória não conseguiu vencer. Então é um time que não aproveita as oportunidades, né? Se ele aproveitasse as chances que ele tem, né, em jogos ali mais acessíveis, ele podia estar numa situação menos complicada. Bom, alguns comentários aqui, Arthur. A Ana de Jesus fala que o Leão é segunda divisão. Os Leões, na verdade, né? Porque o Sport e o Fortaleza já foram quase com Deus, né? O Matheus Peixoto fala, senhor Arthur Silva, a bola entrou. Ele faz uma exclamação aqui. A gente vai discutir muito esse lance, né? Daqui a pouco a gente vai trazer o frame, né? A imagem ali. E vamos debater se a bola entrou ou não. O Edmundo Filho tá feliz, né? Que ele fala que é Bahia, bora Bahia. Quem também tá por aqui é o Matheus Peixoto, né? E o Igor Barbosa.
Igor Barbosa tá por aqui, né? Dando uma provocada no Vitória. Enfim, tudo normal, né? Provavelmente torcedor do Bahia. E o Matheus Peixoto, ele lembra outra coisa aqui, que os desfalques prejudicaram muito o time. Cáceres e Baralhas. Tinha mais jogo. O resultado passa por esses desfalques, Arthur? Eu acho que por Cáceres, sim, mas eu não vou pesar tanto aqui o desfalque de Baralhas, e aí já entrando na análise do jogo, Fábio, porque eu achei que os dois volantes, né, que o Vitória teve no jogo, até mesmo o Dudu, que entrou no segundo tempo, fizeram uma partida boa, tá? Óbvio que Baralhas é um jogador super importante dentro desse time do Vitória, mas eu acho que dizer que tendo Baralhas o jogo seria diferente é ignorar um pouco o que foi a partida dos volantes. Eu achei uma partida positiva de Ronald, de William Oliveira e de Dudu. Então, acho que eles conseguiram sobrepor essa ausência de Baralhas, o que a gente não viu na lateral direita, tá? E aí até complementando, o Vitória teve hoje de desfalque, né, Cáceres e Baralhas. O desfalque na lateral direita ele acaba sendo acentuado, né, no caso de Cáceres, que foi por suspensão, porque Claudinho segue fora por questões físicas, né, tá no departamento médico, e aí então foi por isso que Paulo Roberto foi utilizado pela segunda vez apenas, né, como profissional no Vitória. A primeira vez tinha sido na vitória ali contra o Atlético Mineiro por 1-0, o primeiro jogo ali de Rodrigo Chagas no comando do Vitória nessa temporada. Então, teve esses desfalques. Mas por outro lado, o Vitória teve uma série de retornos, né? A gente falou aqui da partida contra o Santos que o Vitória teve fora Kaiser, Eric e Camutanga. Esses três jogadores então voltaram para a equipe hoje, que foi escalada, né, a campo com Arcanjo no gol, os três zagueiros, né, como de habitual, Zé Marcos, Álvaro e Camutanga. Paulo Roberto, então, jogando pela direita como ala pela esquerda, Ramon. A dupla de volantes foi Ronald e William Oliveira, no caso, substituindo Baralhas. E na frente, Eric e Renato Kaiser, Mateuzinho mesmo tendo feito uma boa partida na nossa avaliação aqui no jogo passado, voltou ao banco. E o que a gente viu no primeiro tempo, Fábio, foi um primeiro tempo no geral, muito ruim. E eu não digo muito ruim do Vitória, tá? Muito ruim o jogo, assim. Eu acho que para quem estava assistindo foi uma partida bem chata, assim, sem muita coisa acontecer. Um começo de primeiro tempo em que o Vitória tinha aquela cara do venturismo, né, que a gente falou, dava a posse de bola para o Corinthians. O Corinthians é quem tinha a iniciativa, vamos dizer assim, e o Vitória tentava chegar no contra-ataque, mas era um jogo de marcações muito bem postadas e também muitos erros de passe. As duas equipes não estavam conseguindo ter muito êxito, né, na tentativa de jogadas. O Corinthians é quem tomava a iniciativa, como eu falei, e o Vitória tentava chegar no contra-ataque. E o Vitória no contra-ataque chegou a ter duas oportunidades ali que não deram seguimento na jogada da melhor forma os jogadores. Né? Tanto o Renato Kaiser numa bola logo no comecinho que ele recebe, eu acho que a melhor jogada era com o Aitor, mas ele tenta uma finalização de longe, tentando pegar o goleiro Felipe Longo do Corinthians desprevenido. E depois tem uma jogada com o Aitor que ele recebe e ele mesmo se enrola ali, vai puxando a bola para a esquerda e acaba sendo desarmado, não consegue dar sequência nas jogadas. No começo, essas foram as tentativas do Vitória. Com o passar do tempo do jogo, o Vitória foi ganhando espaço, foi começando a chegar um pouco mais, povoar um pouco mais a área do Corinthians, tem um pouco mais de chances, de oportunidades. Tem uma jogada, por exemplo, que Ronald rouba a bola, ele aciona Eric faz uma finalização, a bola desvia no meio do caminho, daí vai para fora, e no cruzamento depois o William Oliveira cabeceia para fora. Esses dois lances ali em sequência foram talvez as únicas chegadas de perigo do Vitória no primeiro tempo. E perceba que aqui o Felipe Longo nem fez nenhuma defesa. Foi uma finalização travada, né, cortada no meio do caminho, melhor dizendo, que vai para escanteio e depois uma cabeçada que vai para fora. Depois disso, o Vitória tem uma jogada muito boa, né, pela esquerda, né, uma trama ali entre Aitor, Ramon e Eric, né, que Ramon acaba finalizando, e aí sim uma defesa do goleiro Felipe, mas eu nem coloco isso aqui no bolo, porque era uma jogada que já estava parada por impedimento de Ramon, né? Então não valeu o lance, mas vale ali a criação da jogada, uma tentativa do Vitória. Eu acho que aquele momento ali daquela jogada foi onde ficou demarcado o melhor momento do Vitória no primeiro tempo. Foi um Vitória que começou a chegar mais. Um Vitória que começava a ter um pouco mais, vou dizer assim, não o controle do jogo, que seria um exagero, mas tinha um pouco mais a presença no ataque, de fato. Tinha um pouco mais a iniciativa de jogo. Porém, depois dali é que acontecem os dois principais lances,
da partida, né? E são duas excelentes chances para o Corinthians. Uma primeira, que é um vacilo de Ronald, é o segundo vacilo até de Ronald no primeiro tempo. Ele cochila, perde a bola, e aí numa jogada que vai para a esquerda, o Breno Bidon finaliza, a primeira vez a bola bate em Halter, volta para ele finaliza de novo, e uma grande defesa de Thiago Couto, que naquele momento já tinha Isso, entrado para defesaço. substituir Lucas Arcanjo, e é uma defesa muito boa porque não é apenas que ele fez uma parede e a finalização veio em cima dele, ele se movimenta em direção à bola ali, óbvio que ele não precisa se esticar tanto, mas muito bem posicionado e tem um reflexo, né, com a distância tão curta de conseguir fazer a defesa, o Thiago Couto. E aí pode entrar até como mais um desfalque, né, que o Vitória teve hoje, porque Lucas Arcanjo ainda no primeiro tempo tem um lance que é até marcada a falta em cima dele, que na volta a sensação é que ele acaba tendo um choque ali do joelho com o chão, né, com o gramado, e acaba sendo substituído depois. Ele até para um momento, o jogo retorna, ele segue no jogo, mas depois acaba sendo substituído por Thiago Couto, que fez inclusive a estreia dele com a camisa do Vitória hoje. Então teve essa boa defesa de Thiago Couto e depois tem um lance incrível que Yuri Alberto perde, assim, que é sobrenatural. Já tinha sido marcado depois impedimento, né, depois que ele finaliza, mas eu tenho até dúvida se fosse gol, se seria impedimento ou não. Era um lance bem no detalhe, mas a chance que Yuri Alberto perde é, assim, pavorosa, assim. É uma boa jogada do Corinthians, o Corinthians trocando passes e desmontando completamente as linhas de defesa do Vitória. Você percebe que o volante sai, depois o zagueiro sai para fazer a cobertura, no caso o Lucas Halter, né? Primeiro Zé Marcos, depois Lucas Halter, e aí fica completamente livre o Yuri Alberto quando ele recebe e tem uma finalização assim, é surreal o que ele conseguiu fazer ali. É inimaginável ele conseguir colocar a bola naquele ângulo que ele tinha para sair do outro lado da trave, porque não é que ele finaliza para fora do lado que ele estava, ele consegue fazer a bola cruzar a trave inteira e sair do outro lado, enfim. Então, no final do primeiro tempo, dá para a gente dizer que o Vitória até termina o primeiro tempo tendo o melhor momento dele no jogo, mas ao mesmo tempo foi quando aconteceu os lances de maior perigo do Corinthians. Então, é até uma análise meio paradoxal, assim, porque o Vitória ele cresceu, começa a chegar mais, mas também foi onde correu, foi onde ele teve o maior risco. E aí, para o segundo tempo, Fábio, Jair Ventura faz duas mudanças que vão de encontro àquela visão que muitas vezes a gente tem de que Jair Ventura é um técnico extremamente defensivo e que não busca vencer as partidas. Eu acho que as mudanças que Jair Ventura faz no intervalo são mudanças de uma equipe que vai para cima, que busca a vitória. Ele faz a troca de Ronald por Dudu, um volante por outro. Ali eu acho que pesou muito a questão do cartão amarelo que Ronald tinha levado no primeiro tempo, porque eu não acho que Ronald fazia uma partida ruim, embora tenha tido esse apagão de Ronald, que ele acaba perdendo a bola no lance ali que tem a boa defesa de Thiago Couto. E ele também coloca, e aí sim é a mudança mais ofensiva, ele coloca Mateuzinho no lugar de Paulo Roberto. E aí o Vitória no segundo tempo, ao meu ver, né, minha leitura de jogo é que ele oscila entre um 4-3-3, com o Lucas Halter fazendo o papel de lateral direito, Mateuzinho sendo esse meia centralizado, Eric jogando pela direita e Aitor pela esquerda como pontas. Ora, ele mantém o esquema de três zagueiros, utilizando o Eric como o ala. Né? O Eric ele foi um jogador que precisou se desdobrar muito ali no segundo tempo, porque muitas vezes ele tinha que fazer esse papel mais defensivo. Muitas vezes não, sempre ele tinha que estar fazendo esse papel mais defensivo, mas agora com uma responsabilidade maior, porque não tinha o Paulo Roberto como essa figura para fazer a cobertura, né, de Eric, vamos dizer assim. E aí foi um segundo tempo em que o Vitória ele começa tendo mais iniciativa do que teve no primeiro tempo. O Vitória tem um segundo tempo que ele começa mais parecido com o final dele do primeiro tempo, que é quando o Vitória tem mais iniciativa, chega mais ao ataque, está mais presente no último terço de campo, cria um pouco mais, só que erra muito, né? Erra muito, erra na criação, erra na finalização principalmente e não consegue transformar esse maior ímpeto, que também não foi nada de outro mundo, mas não consegue transformar esse maior volume que acabou tendo em comparação com o próprio Vitória do primeiro tempo em chances claras e, mais importante do que isso, em gols, de fato. Né? O Vitória ele tem no segundo tempo uma tentativa com Aitor pela esquerda, que ele finaliza e o goleiro acaba fazendo a defesa, né, o Felipe. Depois ele tem um lance em que Mateuzinho encontra muito bem Eric, ele faz o cruzamento e Aitor finaliza de primeira para fora, uma finalização bem ruim até dele. O Vitória tem algumas chegadas, só que não consegue levar perigo. E depois de cerca de 20 minutos ali do segundo tempo, eu acho que começa a entrar os erros de Jair Ventura, que a gente vai falar
quando a gente entrar mais especificamente no campinho. Mas eu acho que Jair Ventura demorou muito para fazer as mudanças. Matheus Peixoto até fez um comentário aqui nesse sentido e eu concordo com ele. Eu acho que esse jogo que o Vitória teve, até o contexto que eu falei, por exemplo, de Eric tendo que se desdobrar na marcação, o Vitória cansou muito seus pontas e a partir do meio do segundo tempo foi perdendo ímpeto, foi perdendo força, foi sem não conseguia mais chegar com tanta força ao ataque, com tanta presença, não conseguia mais ter essa superioridade em cima do Corinthians para criar as jogadas e o Corinthians foi crescendo no jogo. O Corinthians começou a ter espaço, começou a Rodrigo Garro ter o espaço que ele não pode ter, porque o Rodrigo Garra é um cara que, assim, tira coelhos da cartola e a gente sabe da qualidade dele. O Corinthians começou a chegar com um pouco mais de perigo, o jogo começava a ficar num cenário um pouco mais perigoso para o Vitória, nada de outro mundo, mas assim, se antes a gente tinha um cenário que o Vitória parecia estar mais próximo de conseguir abrir o placar, a gente acabou vendo um cenário em que o jogo parecia um 0 a 0 ou o Corinthians também tinha chance de conseguir abrir o placar. Até que vem o lance que é o que torna essa derrota ainda mais doída, né? Que é a expulsão de Breno Bidon por parte do Corinthians, uma expulsão extremamente justa. Ele é uma entrada tão dura que ele tem ali em cima de Lucas Halter que, veja, mesmo se ele não tivesse amarelo, poderia ser Uhum. discutível se era um lance para vermelho direto. Ele tendo amarelo, aí é indiscutível que é um lance para segundo amarelo e expulsão, e de fato foi o que aconteceu. Isso já próximo ali dos 40 minutos do segundo tempo, e aí se abriu a porta de vez para o Vitória. Né? Aí o torcedor pensou, beleza, o jogo estava com muita cara de 0 a 0, a equipe não conseguia chegar. Na verdade, a equipe tinha até entrado com o Renzo naquele momento, e Renzo, para mim, ele até conseguiu agregar um pouco mais do que Renato Kaiser, e a gente vai falar um pouco sobre isso na avaliação individual. Então, o Vitória tinha já começado a ter mais um pouco de presença de área, que era algo que não teve no jogo inteiro, e eu vou falar um pouco melhor disso, como eu já falei aqui no Campinho. Mas o torcedor já estava um pouco naquela, pô, tá com um cara que vai ser 0 a 0 mesmo. E a expulsão, ela traz a esperança, o que é natural para o torcedor do Vitória. Que olhou aquele momento da expulsão e pensou, cara, agora abriu a porta, é a chance que a gente tem de nessa reta final, que vai ter pelo menos aí 10 a 15 minutos de jogo, a gente entrar, buscar cada vez mais esse gol da vitória. E até que aconteceu. Teve um lance logo em seguida, que é o lance do gol que Aitor desperdiça, que é assim, é absurdo o lance, né? Que Renzo tem até depois uma marcação de bola na mão, né, de Renzo, o lance acaba sendo impugnado, mas se sai o gol seria revisto. Eu não tive uma conclusão 100% que a bola pega no braço ou não, embora eu entenda a marcação de campo. E aí Renzo acaba não completando. Na verdade, Renzo finaliza mal e Aitor não consegue completar. Então, uma primeira chance ali que o Vitória dá para dar aquela esperança para o torcedor de que, opa, vai acontecer, realmente vai ter a pressão. Só que aí, basicamente, no lance seguinte, a gente tem uma chegada do Corinthians que gera o escanteio, e no escanteio, o gol do Corinthians marcando 1 a 0, que gera todos aqueles sentimentos que a gente já falou, não vou ser repetitivo, mas é uma ducha de água fria muito grande. E para completar esse sentimento negativo, de perca de oportunidade do torcedor do Vitória, tem ainda o lance no final que eu acho que vale até trazer aqui para a tela Isso. do, do lance de Renzo, de Renzo não, perdão, de Aitor no final, né? Um cruzamento de Eric, ele sozinho finaliza, o goleiro faz uma defesa assim. Primeira coisa que a gente precisa falar é que a defesa do goleiro foi fantástica, completamente fantástica. O reflexo que ele tem ali para movimentar a perna e conseguir fazer a defesa é excepcional. Dito isso, olha o espaço que tinha entre o goleiro e a trave direita. Aitor É. sozinho, ele tinha a obrigação de ter finalizado melhor. Sabe? Se Ele ele tinha tira um muito pouquinho pro espaço. lado, é gol. O goleiro Exatamente. E não tinha muito faria nada. espaço. O goleiro estava muito próximo da trave esquerda. Olha o espaço que tem aqui, sabe? Não é que o goleiro está no meio do gol, não. Ele tinha um espaço gigantesco para finalizar, para tirar do goleiro e marcar. Então, o gol perdido por Aitor é absurdo. Eu até usei esse adjetivo de absurdo pro lance passado, mas assim, esse é muito pior. Ele tá sozinho, é uma bola limpa, um cruzamento muito bom de Eric e ele acaba desperdiçando. E aí, minha opinião aqui, tá? Eu discordo de Matheus, eu acho que essa bola não entrou. A minha, a minha percepção é que é um lance muito parecido com aquele lance do Japão, né, que ficou muito famoso, que a gente tem na Copa, que se a bola entrou ou não e tal. Eu acho que se a gente tem aquela tecnologia da FIFA, eu acho que daria para ver num ângulo de cima, que seria o ângulo ideal nesse caso, porque quando a gente está vendo aqui de lado, tem o efeito paralaxe que a gente bem conhece.
eu tenho a impressão de que no ângulo de cima a gente ia ver que pelo menos uma fração ali da bola ainda está em cima da linha, tá? Então, no pior dos casos, Fábio, não sei se você concorda, mas eu acho que não é conclusivo. Eu não consigo olhar essa imagem e dizer, ó, eu Sim. cravo 100% de certeza que a bola entrou. E como dentro de campo não foi dado gol, eu acho que realmente não tinha como o VAR agir diferente do que manter a decisão de campo. Essa imagem é a da transmissão, né? A imagem do VAR é a imagem na linha, né? E aí, Que é até provavelmente, a gente melhor, né? teria uma, uma clareza maior sobre o lance. De fato, assim, por essa imagem, não dá pra dizer que entrou, não dá pra afirmar, mas também não tenho plena. Eu não consigo cravar que também não entrou, tá? Acho que é um lance difícil, a gente deveria ter, né? Aí a imagem. É porque o lance não foi revisado, né? Por isso que a gente também não tem a imagem na trave, né? Na linha do gol, né? Que a gente teria um A transmissão pouco. não passou, né? É, E a na transmissão transmissão passou não só esse passou. ângulo Até aqui. acho meio estranho, né? Porque não é a mesma. Porque não usam as mesmas câmeras. E aí você teria até uma possibilidade maior de câmera para os dois, tanto para TV como para o VAR. Enfim, essa é a transmissão. A que fica na linha do gol não tem na transmissão, mas tem no VAR, né? Então a gente não teve acesso, né? Ainda não. Provavelmente nas próximas horas aí, ou nos próximos dias até suja, né? Essa imagem aí do VAR. Mas de fato é uma bola que, enfim, não dá para cravar. Não dá para cravar que ela entrou. Parece que tem ainda um fiapinho na linha, né? Assim, a É a impressão minha que impressão. passa. É. Mas repito, assim, essa imagem não é conclusiva. Não dá nem pra dizer que foi gol, nem que não foi gol, né? Mas eu acho que tem que cobrar muito do nosso querido camisa 17 aí, o Aitor, né? Que perdeu esse gol. Porque se ele tira um pouquinho pro lado, só um pouquinho, o goleiro não ia fazer nada, assim. Tudo bem que foi um reflexo, mas o goleiro tava na direção da bola, né? Então ele não teve que fazer uma movimentação tão grande, né, para conseguir tirar essa bola. E ali é muito perto, né? Tá o quê? 3 metros do gol. Perdeu um gol de 4 metros no máximo, enfim. É o tipo de gol que um time na situação do Vitória não pode perder, né? E eu acho que passa muito pela situação do Vitória hoje, né, na classificação, é isso, né? O Vitória é um time que ele não consegue aproveitar todas as chances claras que tem, né? Ou pelo menos uma quantidade significativa. O Aitor, por exemplo, cara, todo jogo ele tem um lance dele que ele desperdiça um gol. Um gol que ele teria uma boa probabilidade de fazer. Não tô falando que é um gol fácil, mas assim, é uma sequência muito grande de gols que ele desperdiça. Nesse Né? próprio jogo, Fábio, nesse É, próprio jogo, não teve só esse, né? Teve o lance que eu falei de Renzo, teve outros lances ali no comecinho do segundo tempo, teve lance no primeiro tempo. Ele é um cara que participa muito do jogo, mas que erra muito o gesto técnico. Ele não se esconde do jogo, ele tá sempre participando, tá sempre chamando. Não é aquele cara que se esconde de forma alguma, ou muitas vezes aqui vou falar do Santa Cruz, que é o time que eu torço. A torcida fala muito do jogador morcego, né? Tá chupando sangue, tal. O cara não escuta falar, o narrador citar o nome dele. Não, Aitor, você vai ver ele participando. Ele tá presente, ele chama o jogo, ele vai para cima, ele faz triangulações. Tem um lance no primeiro tempo, por exemplo, que foi a melhor jogada construída do Vitória, ele participou. Mas assim, na hora de definir, erra muito. E assim, esse lance para mim, essa câmera, melhor dizendo, ela foi mais definidora para a gente saber que o erro de Aitor foi grande do que para a gente saber se a bola entrou ou não. Eu acho que isso aqui foi pior para ele, porque o espaço que tem entre o goleiro e essa trave direita é muito grande. Ele bastava ele ter virado um pouquinho o pé, tirado um pouquinho, como você falou, não precisava a bola vir no canto aqui, bater na trave, nada disso. Se a bola fosse no meio do gol, provavelmente tinha sido gol. No meio do gol. Porque a gente vê que o goleiro está muito próximo da trave esquerda. O goleiro até nem está bem posicionado, viu? O goleiro ele tem um reflexo muito bom, mas eu nem sei se ele estava muito bem posicionado para um lance como esse, porque ele deu o canto assim completamente exposto para o jogador do Vitória que assim não aproveitou de forma, enfim, ultrajante. o Matheus Peixoto pergunta, né? Na verdade, ele afirma, tem que ver se o VAR checou, né? Cara, é capaz de não ter nem checado, né? Porque foi tão. Assim, o jogo não parou, né?
Pra Teve um checagem. momento muito rápido que a Mas bola, foi o jogo até segue, depois, né? que o jogo segue, é que a bola, o lance segue, né? Como não foi marcado dentro de campo, o jogo segue normalmente. E até demora um pouco para a bola sair. Eu acho que ela sai num lateral, lá do outro lado, depois de, sei lá, um minuto, alguma coisa assim. Mas quando para pro lateral, aí eu sei que tem o replay da transmissão, tem um pouco de comentário tal e tudo mais, mas a revisão ela é bem rápida até. Então não sei se é porque eles revisaram de forma rápida, porque simplesmente o ângulo, né, que a gente, e até um bom ponto que você trouxe, Fábio, a câmera que eles devem utilizar no VAR é na linha, né? Então talvez nessa câmera tenha sido um lance mais simples. A gente está falando aqui de uma câmera que não ajuda muito. Realmente a gente nessa câmera dá a impressão que ainda tem um pouco na linha. Se a nossa impressão tiver certa, né, se a gente tiver correto nesse achômetro aqui, a tendência é que uma câmera na linha fosse dá uma sensação até mais clara. Né? A gente olhasse e dissesse, realmente não entrou, fosse uma coisa mais simples de definir. Então talvez tenha sido isso que aconteceu ou não foi checado. Eu acho muito difícil não ter sido checado, tá? Assim, veja, vou até retirar minha frase. Muito difícil desde que um vá atuando de forma correta. A gente já viu muita coisa aqui na arbitragem brasileira para a gente dizer que é muito difícil que algo assim não tenha acontecido. Mas eu quero crer que foi checado e que talvez a checagem foi mais simples do que a gente está olhando aqui nessa imagem, porque eles têm um ângulo melhor de câmera para visualizar. Tem até um ângulo, né, aqui nos melhores momentos do GE. Eu não vou, a gente vai conseguir mostrar, né? Mas vou até tirar o print aqui e mandar para o nosso querido Gabriel Costa, tá? É um replay do lance que é por outra câmera sem ser essa. Deixa eu ver se eu consigo aqui é, mandar pro Gabriel, né? Porque, cara, por esse ângulo, a dúvida aumenta ainda mais, tá? Assim, a dúvida sobre esse lance, pelo menos pra mim, ela fica ainda maior. Né? Vou mandar aqui pro nosso querido Gabriel. Olha o zap aí, viu, meu querido Gabriel, que eu vou mandar pra você aqui, para você jogar na tela aí. Eu até parei aqui, né? Botei velocidade 0.2, né? O lance que para mim ainda fica mais difícil ainda analisar, tá? Parece assim, se foi checado, cara, assim, é muito difícil ter sido muito rápido, tá? A checagem, porque não é um lance fácil, assim. Para mim não. Ó, esse frame aí que eu tirei, Arthur Silva. E aí? Tá mudo, tá mudo. Tinha colocado no mudo aqui. Veja, esse frame realmente dá a sensação que a bola entrou, mas eu acho que é muito a gente. Pronto, perfeito. Eu acho que é muito a gente sendo enganado pela distância, sabe? Não, Veja, tem tudo isso. essa Mas câmera aqui, ela não pode nunca ser utilizada para uma avaliação como essa, num lance tão difícil quanto esse, obviamente. Se for uma bola que entrou claramente, aí qualquer câmera vai dar essa informação. Mas assim, eu acho que essa câmera, para um lance como esse, engana muito. E eu ainda. É porque eu vou dizer para você o que é que acontece quando a gente vê uma câmera nesse ângulo. É que ela mostra um pedaço de grama entre a linha e a bola. Né? E aí a gente olha e faz, pô, a bola entrou então. Só que esse pedaço de grama a gente está vendo, e ele de fato pode ser que exista, só que a circunferência inteira tem que ter passado. é, Né? Então a gente está vendo uma imagem mais lateral, assim, numa diagonal para frente, então a gente acaba vendo também. Enfim, é difícil de explicar aqui em palavras, mas há uma chance razoável de a gente estar vendo um pedaço de grama que está ali embaixo da bola, mas que uma parte dela aqui na ponta ainda esteja em cima da linha. É um lance muito difícil, tá, Fábio? E esses ângulos aqui que a gente está vendo acabam comprovando isso. É um lance muito difícil, mas a minha sensação é de que tem um pouquinho ali da bola, um cabelinho de sapo ali que ainda está em cima da linha. E aí é o que eu falei no começo. Pelo menos o que a gente pode dizer é que se as imagens que o VAR teve foram essas aqui, o que a gente pode falar é que realmente não dava para o VAR intervir, porque no melhor dos casos aqui, a gente pode até dizer, eu acho que a bola entrou. Alguém pode olhar essa imagem e falar isso, mas não tem como cravar. É impossível alguém olhar essas duas imagens e cravar, a bola entrou. Assim como também não tem como cravar que a bola não entrou.
Mas Mas em lá tem que lance ter como uma esse, câmera na linha do gol, né? Se não tem que tiver, ter. aí Não, e é um absurdo, né? eu não acho que foi isso, porque assim, vamos lá, se for um lance assim de tamanha indefinição como a gente está aqui, demoraria, né, da análise. A gente viu já outros lances na Série A, até aquele mesmo jogo lá de Sport Fortaleza, demora que foi para analisar, para ver e tal. Aí que se chegou na conclusão de que, que a câmera não era conclusiva, isso leva tempo. Então, eu não acho que foi isso que aconteceu, tá? Eu acho que deve existir uma câmera melhor aí no VAR que possa ter tirado essa dúvida. Muito bem. Mas Lance polêmico, né? veja como aquela nossa câmera é ruim para o nosso amigo Aitor, né? Porque aqui a gente nem pensa tanto que o espaço era tão gigantesco. Agora, quando olha aquela por É. dentro do gol, aí a gente vê que, pô, se ele chutasse no meio do gol, era gol. E o cara conseguiu perder. Bom, vamos pro nosso campinho, né? Galera do chat aí pode opinar, tá? Entrou ou não? Quero saber de vocês aí. A gente mostrou dois ângulos, né? Nenhum dos dois são conclusivos, mas, enfim. é, Digam aí o que vocês acharam. Se entrou ou não, ou se é inconclusivo, não dá nem pra dizer que sim, nem que não. Mas assim, eu acho que não dá pra dizer nem que sim, nem que não. Mas, cara, pra revisão ter sido tão rápida, eu tô achando que os caras não revisaram, tá? Vamos aguardar. Acho que deixaram passar. Vamos lá. Arcanjo jogou há pouco tempo, né? 25 minutos. E o Thiago Couto jogou ali quase toda a partida. Foi bem, né? O Thiago Couto, assim, fez umas duas defesas ali difíceis. É, eu vou colocar o sem nota para Arcanjo. Não tem muito como a gente avaliar, né, com tão pouco tempo dentro de campo. Nem tinha tido, acho que nenhum lance ali, nenhuma participação. Tem só uma defesa no lance que ele depois cai, mas era um lance que nem estava valendo, enfim. Deixa eu sem nota para ele. Thiago Couto, ele fez uma defesa, na verdade, muito boa no primeiro tempo. Ele fez uma defesa boa no segundo tempo, na finalização de fora da área. No lance do gol, eu acho que a espalmada que ele dá ali tem uma colaboração dele, tá, no gol. Não na saída do gol. Eu nem vou pesar Uhum. muito a saída do gol dele e tal. Eu acho que ele foi atrapalhado ali porque tinha muita gente na pequena área. Mas depois, quando tem a finalização, a espalmada dele é para cima, ele quase que ajeita para Charles a bola. Eu sei que era um lance assim de reação rápida, muitas vezes o cara não consegue direcionar a bola como quer, mas eu acho que um goleiro de um nível que o Vitória precisa ter na Série A, talvez um Arcanjo, por exemplo, deveria ter espalmado aquela bola para o lado, ou assim, de alguma outra forma, porque ele quase que ajeitou. Se você for ver, a bola está numa altura assim que ele quase que levanta a bola para Charles, que acaba fazendo o cabeceio, mas eu não acho que ele foi o maior culpado no gol, tá? Eu vi alguns torcedores, algumas pessoas comentando que Thiago Couto foi o maior culpado, eu não acho isso. Eu acho que, por exemplo, o Lucas Halter, que a gente vai avaliar logo em sequência, falha mais porque deixa Charles sozinho. Ele apenas fica olhando a jogada acontecer e deixa Charles do lado dele, completamente livre, para pegar o rebote assim com enorme tranquilidade. Então, não acho que ele foi o maior culpado. Eu vou colocar o jogou bem, tá? Como eu acho que a culpa dele no gol não foi tão definitiva, eu vou pesar mais as duas boas defesas que ele fez, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Muito bem, vamos pro trio de zaga hoje, né? Alter, Camutanga e Zé Marcos. Eu vou colocar um muito mal para Alter, tá? Porque para mim o maior culpado no lance do gol, como eu já falei até no meu comentário anterior, foi ele. Eu acho que um zagueiro não pode abandonar o jogador que ele está marcando para apenas ficar olhando o lance. A gente sabe que o cara tem que olhar a bola também para saber o que está acontecendo, mas é a regra básica assim que você marca o jogador, você não marca a bola. E ele deixou o Charles sozinho para pegar ali o rebote e acabar marcando. Então, e como foi um lance que definiu a derrota, eu vou pesar a mão aqui em Lucas Halter, tá? E vou colocar o vermelho para ele. Eu não gostei da partida de Lucas Halter. Sobre os outros zagueiros, vamos lá. Os outros zagueiros. Eu gostei da partida de Zé Marcos, tá? Zé Marcos, depois de muito tempo jogando bem, eu vou colocar um jogou bem para ele. Eu gostei, eu acho que fez bons cortes, se apresentou bem no jogo, teve algumas recuperações interessantes, muitas vezes armando ali também saindo para o jogo. Não comprometeu como a gente já viu ele comprometer. Vou dar essa moral para ele. Vou colocar um jogou bem. E Camutanga eu vou colocar um razoável. Eu acho que Camutanga hoje não fez uma partida ruim, mas Camutanga ele é conhecido e eu acho que ele desenvolveu muito isso com o Hélio dos Anjos. Ele é um cara que sai muito
para o embate, né? Principalmente quando a gente está falando aqui de um esquema de três zagueiros, ele muitas vezes acompanha o marcador para ir lá e resolver, tendo que ir na linha dos volantes, etc. E ele hoje fez isso algumas vezes e não foi bem nesse aspecto, então desguarneceu um pouco a zaga em alguns momentos, mas em outros momentos também foi importante ali na marcação. Eu vou colocar um razoável para ele. Muito bem, vamos para a dupla de laterais, né? Hoje o Paulo Roberto teve a missão de substituir o Cáceres e o Ramon mais uma vez na esquerda. Paulo Roberto para mim jogou mal, tá? Sentiu para mim o jogo, inclusive a gente conseguiu perceber ali em alguns momentos os jogadores tentando dar uma moral para ele, mandando ele ter um pouco mais de calma e tudo mais, pedindo, né, para ele ter um pouco mais de calma. Mas eu acho que o garoto sentiu, não à toa foi substituído no intervalo. Vou colocar o jogou mal para Paulo Roberto. Ramon, eu gostei da partida de Ramon, tá? Eu vou colocar um jogou bem para ele. Acho que Ramon esteve bem na partida hoje. Bom, meio de campo, né? Hoje sem o Baralhas, a dupla de volantes foi o William Oliveira e Ronald. Gostei de William Oliveira, para mim jogou bem. Foi um cara que buscou muito o jogo mais à frente mesmo, tá? O William Oliveira, que normalmente ele é marcado no Vitória por ser um volante mais defensivo, que não sai tanto para o jogo. Hoje deu para ver que ele foi um cara que tentou participar mais na fase ofensiva, teve esse cabeceio no primeiro tempo, teve outro lance no segundo tempo que, salvo engano, foi uma finalização dele, eu acho que a bola vai para fora. Então, assim, se apresentou, buscou e também ajudou muito na marcação. Eu vou colocar um jogo bem para o William Oliveira. Como eu falei, eu acho que os volantes foram bem. E aí, já emendando em Ronald eu vou colocar o razoável, porque eu acho que Ronald teve a participação positiva que o William Oliveira teve. Ronald, por exemplo, teve um lance no primeiro tempo que foi a melhor jogada do Vitória. Começou no desarme dele, que é o lance que ele aciona depois Eric na direita. Mas eu peso um pouco para baixo a nota de Ronald, porque ele cometeu dois vacilos ali dormindo no lance, né? Que não sei se ninguém gritou avisando que tinha ladrão, que foi, mas ele acaba sendo pego de calça curta e é desarmado. Que um primeiro não leva perigo, mas o segundo é justamente o lance da melhor defesa de Thiago Couto na partida, né? Então isso acaba equalizando a nota de Ronald para baixo, então eu vou colocar o razoável para ele. E Dudu eu vou colocar um jogo bem, tá? Eu gostei da entrada de Dudu. Ele me lembrou o Dudu dos bons momentos no Vitória, participando bem, aquele giro famoso que ele sempre faz em cima do marcador e consegue se livrar da marcação, é, levando a bola bem ao ataque. Teve o lance ali da confusão com, como é o nome do jogador, Rodrigo Garro, do Corinthians, mas assim, eu não acho que ele errou ali não, tá? A bola estava em jogo, ele chutou no jogador do Corinthians para a bola ir para fora. Se a bola tá fora de jogo, aí sim era uma agressão e ele ia levar cartão, mas eu até discordei bem da transmissão que disse que ele deveria levar um amarelo, o lance estava em jogo, pô. A bola tá em jogo. Se Rodrigo Garro tá no chão, é problema dele, assim. Se Rodrigo Garro tivesse em pé e o cara chuta a bola e vai na perna do adversário, ninguém ia estar falando nada. Aí Rodrigo Garro tava no chão, ele chutou a bola, bateu nele. Então, não vi maiores problemas não nesse lance do Dudu. E ele até assim, começou a confusão, foi logo para longe, levantou os braços. Então, já está vacinado, ele sabe que entrar em outra confusão dessa. Estava voltando, por exemplo, de suspensão depois de uma expulsão. Embora tenha sido uma expulsão diferente da que ele teve lá contra o Fluminense. Foi uma expulsão meio que necessária, né? Naquele jogo ali contra o Bahia, na reta final. Um lance perigoso que o Bahia vinha tendo. Eu acho que a torcida até entendeu melhor a expulsão, mas enfim, em resumo, eu gostei da partida de Dudu hoje, tá? Eu acho que ele entrou bem no jogo. Bom, vamos para os pontas, né? Tivemos Eric na direita e Aitor Cantalapiedra na esquerda. Aitor, muito mal, né? Pior, pior em campo. A gente já comentou muito aqui sobre ele, já falou muito sobre o lance do gol perdido, que a gente ficou na dúvida se entrou ou não. E como eu disse, foi um cara que participou muito do jogo, como é de costume, buscou o jogo, tentou colaborar, mas errou basicamente tudo o que tentou. Então não tem como ser diferente do muito mal, tendo errado basicamente todas as jogadas em que participou e essas jogadas, lá no meio dessas jogadas, ter os dois principais lances em que o Vitória poderia ter feito um gol, né? Então tem que pesar a mão mesmo nessa avaliação de Aiton. Eu vou colocar o muito mal para ele. Eric, eu vou colocar um bem, tá? Eu tô até com medo de eu estar sendo muito condescendente, porque eu tô colocando muita gente aqui com o bem e o Vitória não jogou tão bem assim, mas vou seguir nessa métrica para não descasar tudo. Eu acho que Eric jogou bem, foi o melhor jogador da parte ofensiva do Vitória. Buscou o jogo, tentou.
A melhor jogada do Vitória no primeiro tempo foi com ele. A jogada do segundo tempo, por exemplo, que Aitor perde um gol feito, foi um cruzamento de Eric. Se desdobrou muitas vezes na marcação no segundo tempo, desde a saída de Paulo Roberto, né? Então, acho que Eric foi a válvula de escape que funcionou nessa equipe do Vitória hoje. Então, fica aí uma avaliação positiva para ele. E Kaiser. Muito mal para Kaiser. Foi um jogador nulo em campo. Se Aitor o problema foi que participou muito, mas errou tudo o que tentou, o problema de Kaiser é que ele quase não participou. Foi um jogo em que o Vitória tinha um jogador a menos. Assim, Kaiser pouquíssimo agregou. Foi um jogo também que demorou muito para Jair Ventura perceber, né? Jair Ventura demorou muito para perceber que não ia dar para Kaiser participar da partida. Ele estava simplesmente perdido ali no meio dos zagueiros do Corinthians, não ganhava uma bola deles e aí fisicamente eles estavam muito mais inteiros do que Kaiser. Não conseguiu dar sequência em nenhuma jogada. As jogadas que teve, pouquíssimas, né, que ele teve com a bola no pé, tomou a decisão errada do andamento, então avaliação aí de muito mal para Renato Kaiser. E aí já emendando nos substitutos, Renzo Lopes eu vou colocar um razoável, porque Renzo Lopes hoje, eu acho que o torcedor do Vitória, desde o comecinho do segundo tempo, já estava querendo que ele entrasse. Porque era um jogo em que pedia que Renzo Lopes fizesse aquele papel que foi feito no jogo contra o Santos, né? Aquele jogo sujo, como eu falei, de ganhar a bola no corpo, cavar falta, fazer o pivô, chamar outros jogadores para a jogada. Um papel que Kaiser não fez o jogo inteiro. Renzo Lopes, quando entrou, fez um pouco, ganhou um pouco mais, ganhou algumas bolas ali de cabeça. Teve o lance que ele acaba desperdiçando o gol e Aitor perde depois também. Mas eu não vou colocar nada acima do razoável, porque veja, foi melhor do que Kaiser, mas também não foi uma grande atuação, não foi uma atuação positiva. Eu acho que os outros que eu coloquei aqui como jogou bem estiveram um pouco acima de Renzo Lopes. Então, o razoável para ele está de bom tamanho. E Carlinhos sem nota, tá? Carlinhos entrou já depois do gol do Corinthians, poucos minutos em campo, não dá pra gente avaliar. E o Mateuzinho, né? Faltou o Mateuzinho e só, né? Isso, faltou o Mateuzinho. Acho que o Mateuzinho. Eu vou colocar o jogou bem, tá? Como eu coloquei Dudu como jogou bem, eu acho que o Mateuzinho ele entrou mais ou menos no mesmo nível ali do Dudu, participou, tem uma jogada que ele arruma um passe ali muito bom para Eric, numa jogada pela direita. Tem uma jogada no segundo tempo que eu acho que ele prendeu demais a bola, poderia ter finalizado antes, mas eu vou dar essa moral para ele, tá? Vou colocar aí o jogou bem. Acho que eu fui meio de boa demais com os jogadores aqui, que tem muito verdinho em campo, mas tô de bom humor hoje. Muito bem. Jair Ventura, para fechar. Difícil. Mas eu vou colocar um razoável, tá? Poderia ser um jogou mal, eu fiquei na dúvida entre o razoável e o jogou mal, mas eu acho que ele, ele teve acertos e erros na condução, melhor dizendo, do jogo de hoje, tá? Eu acho que as mudanças que ele fez no intervalo foram mudanças positivas. Não à toa eu coloquei até o verdinho aqui, né, para Dudu e Mateuzinho. Foram mudanças que colocaram o Vitória um pouco mais para cima, buscando o jogo. E eu também acho que a derrota de hoje não passou por Jair Ventura, tá? Não acho que foi um jogo em que a estratégia montada não funcionou, É. o Vitória não teve oportunidades. Eu acho que pesou muito a parte técnica individual de alguns jogadores, que são os jogadores que a gente está colocando aqui em vermelho, né? Alter, Aitor e Renato Kaiser. O que eu acho que pesa aqui negativamente para Jair Ventura é que ele não tirou Aitor do jogo e demorou muito para tirar Renato Kaiser, né? Então eu acho que ele demorou muito para fazer as mudanças no decorrer do segundo tempo. Ele mexeu no intervalo, mas depois ficou assistindo por muito tempo uma equipe que ia minguando, ia perdendo espaço, não ia conseguindo gerar jogo, estava desperdiçando oportunidades e acabou não mudando. O Aitor não saiu nem depois da expulsão, quando já era até um esperado, embora depois de ter saído o gol ali, fazia mais sentido ter tirado um zagueiro, né, e tudo mais. Mas enfim, eu acho que ele demorou demais nas mudanças e acabou. As mudanças que ocorreram no decorrer do segundo tempo pesam negativamente ali para Jair Ventura pela demora e por isso essa avaliação do razoável para ele. Melhor em campo. Melhor em campo. Vou colocar o William Oliveira. Eu gostei da partida dele no jogo de hoje. Muito bem. O William Surpreendeu Oliveira, positivamente. melhor em campo. E eu tô com você, viu, Arthur? Acho que a questão do Vitória é aquilo, assim. Por mais que o time se supere, a questão técnica vai fazer falta, né? Enfim, vai.
vai pesar, não vai ter uma sequência. É muito difícil um time com o elenco do Vitória, e até a mesma coisa dá pra dizer do elenco do Ceará, ele tem uma, que a gente vai falar daqui a pouco, ele tem uma sequência muito longa de bons resultados, assim, vai ser difícil, porque o elenco é curto, os jogadores são irregulares, né, os caras não jogam bem toda rodada, e isso acaba prejudicando, e o técnico também não tá lá pra botar a bola pra dentro, né, também não, ele não, ele não tem como fazer isso, né? Então passa muito também aí pelos jogadores não conseguirem decidir o jogo, né? No final das contas, quem decide mesmo são os jogadores. Bom, o Carlos Júnior falou que hoje não deu, de fato não deu. E o Jefferson GG falou que o Aitor jogou muito ruim. E o Dark Pixel falou que a Vitória vacilou demais. Acho que hoje o time foi rebaixado. E o Zulu Nation fala que o Paulo Roberto foi até bem hoje, né? O Arthur não gostou muito, mas o Zulu Nation gostou. E temos o Vamos Remo aqui, falou, Dali Remo, abraços galera. Remo na série ano que vem, hein? Estamos na torcida aqui pelo Leão, né? Tem Leão caindo, mas talvez tenha Leão subindo, né? Que é o Leão paraense. Valeu, Arthur Silva, abraço.